Queridos, graça e paz a todos. É um prazer estar falando novamente com os irmãos. E nesta oportunidade quero trazer aqui um tema muito importante para a vida da igreja, um assunto que com certeza irá nos ajudar a vivermos como igreja de uma forma mais coerente com as escrituras sagradas. Eu quero tratar sobre relacionamentos saudáveis. Este assunto é de grande importância para nós, uma vez que no nosso dia a dia nós estamos lidando na prática com esse tema, né? O que seria da vida sem relacionamento? Na verdade, eu acredito que não existiria realmente uma sociedade organizada, civilizada, sem que houvesse relacionamento entre as pessoas que vivem nesta sociedade. E em se tratando da igreja, da mesma forma não existiria igreja sem que a mesma pudesse desenvolver esses relacionamentos. A própria palavra de Deus, ela reivindica essa ideia quando ela se refere à igreja, né? A igreja, ela é vista na Bíblia como corpo, né? Corpo de Cristo. E isso mostra uma igreja que se move em unidade. Num corpo nós não temos cargos, nós temos funções, né? Você tem cargo em uma empresa, mas na igreja você tem funções, porque Paulo a distingue como um corpo. E é interessante observarmos que mesmo numa empresa onde ela é organizada através de cargos que as pessoas ocupam, mesmo numa organização, né, empresarial, há necessidade extrema, né, de que haja bom relacionamento entre as pessoas que compõem essa empresa, porque disso depende o sucesso dessa empresa, não é verdade? E em se tratando do reino de Deus, da obra de Deus, da vida da igreja, isso ganha um sentido ainda muito mais amplo em virtude da própria missão da igreja, ou de que é a igreja, do que representa a igreja do ponto de vista de Deus, né? Então, podemos dizer que o cristianismo, ele é sobretudo relacionamento. Então, uma das palavras que pode definir muito bem cristianismo é a palavra relacionamento. Nós somos, à luz da Bíblia, visto como um rebanho, uma família. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, né? Isso significa dizer que nós estamos inalienavelmente ligados uns aos outros, né? Intrinsecamente, não há como sermos igreja vivendo separados. Nós precisamos viver em unidade de propósito, né? Em unidade de pensamento, em unidade da fé. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículo 11 e 12, que é um versículo que eu costumo muito falar, citar na igreja, porque ele tem tudo a ver com a nossa vida, com aquilo que somos, e fala que os ministérios que Deus deu à igreja, né, os dons do ministério, eles também trabalham para que essa igreja ela possa fluir nos seus relacionamentos, porque a Bíblia diz que os pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, mestres, eles trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a unidade da fé. Então, resumindo, é para que haja unidade, né, através de um relacionamento interativo que há nesse corpo, entre os membros desse corpo, e que fazem esse corpo crescer e amadurecer e cumprir os propósitos de Deus para a sua existência. Agora é interessante nós observarmos algumas estatísticas que apontam para essa importância dos relacionamentos. Uma pesquisa revelou que 75% dos que conseguem se integrar à igreja, eles foram trazidos à igreja através de amigos ou parentes.
né? E isso já por si só nos mostra que a amizade ela é uma ponte, né, para trazer pessoas à igreja, aproximar pessoas de Deus, do reino de Deus, né? É um instrumento de evangelização. Então, a gente precisa entender que toda pessoa que se aproxima da igreja, toda pessoa que vai a um culto, por exemplo, assistir um culto, ela é já um membro em potencial. Eu sempre digo que a recepção que fazemos às pessoas, né, o amor, o carinho dispensado às pessoas, é claro que nós não podemos fazer isso apenas com a intenção de trazê-las para a igreja, trazê-las à igreja, mas deve ser realmente uma expressão verdadeira do nosso íntimo, daquilo que realmente somos, né? Como Jesus, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Simplesmente Deus amou, né? Nem todos creram em Jesus ou creem em Jesus, mas ele veio e deu o seu melhor, ele deu a sua vida na cruz, morreu por todos, né? E nós da mesma forma precisamos manifestar essa qualidade de amor. E quando nós fazemos isso, eu chamo isso de discipulado indireto. Quando uma pessoa aceita Jesus, a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Mas logo que a pessoa chega no reino através de Jesus Cristo, que é a porta de acesso ao reino, né, o nosso Salvador, essa pessoa então inicia o seu discipulado, né? Ninguém é discípulo quando chega. A pessoa ela vai sendo formada no corpo, né? E essa pessoa que vem à igreja, ela já está recebendo um discipulado indireto através da receptividade da igreja, onde ela pode mostrar sua qualidade como corpo de Cristo e ela pode despertar nessa pessoa o interesse de pertencer a esta comunidade de amor, esta comunidade de fé, né? Então isso é muito importante e nós precisamos estar atentos para isso, né? Nós observamos que na igreja, quando uma pessoa decide servir a Deus e procura uma igreja para isso, o que lhe leva a fazer isso não é, na verdade, aquilo que mais influencia uma pessoa. Isso já foi constatado já em pesquisas, e não é o sermão do pregador, apesar de que isso é muito importante, desperta interesse nas pessoas, mas o que mais realmente faz uma pessoa decidir em caminhar junto com uma comunidade de fé não é o sermão, né? Não é o coral da igreja, não são os músicos, né? Mas o que determina a decisão e a permanência de uma pessoa na igreja é a acolhida, é a recepção, é a forma como ela foi recebida, né? Então, quando uma pessoa está procurando um lugar para congregar-se, seja ela um cristão já, ou uma pessoa que está tendo o primeiro contato com a palavra de Deus, ela não vai colocar em primeiro lugar a difícil tarefa de avaliar o compromisso daquela instituição com determinada vertente teológica, se aquela igreja ela segue a teologia calvinista, arminiana, metodista ou coisa parecida. Não, ninguém atenta para isso. Depois de um tempo que aquela pessoa está na igreja, ela então vai começar a dar atenção para isso, né? E ela poderá até mudar de igreja, né, depois que ela conseguir discernir bem qual a linha teológica daquela igreja, ela pode decidir em permanecer ali ou não, mas geralmente o que vai decidir naquele primeiro momento é a recepção calorosa, o amor que foi dispensado àquela pessoa, né? Então, qual será o fator determinante para trazer uma pessoa, ou fazer uma pessoa decidir, né, permanecer ali? É o relacionamento, né? Porque ninguém consegue permanecer em uma igreja sem a presença de amigos. Eu tenho observado, conversando com pessoas, existem pessoas que estão soltas por aí, em busca de uma igreja que possa lhes acolher, né? Então, pessoas que muitas vezes até estão congregando, mas elas não têm senso de pertencimento aonde elas estão, elas não se sentem
acolhidas. E elas ainda estão buscando um lugar onde elas possam se sentir amadas, honradas, né? E, principalmente quando o visitante ele não é bem recebido, né? Isso causa essa sensação de falta de pertencimento. Quando ninguém fala com aquela pessoa que vai à igreja, né? Quando nem sequer se aproxima, e aquela pessoa deixa a igreja como um desconhecido, né? E foi já provado estatisticamente que um fato negativo ele é comunicado a 11 pessoas diferentes, e quando este fato é comunicado a 11 pessoas diferentes, pelo menos cada uma dessas 11 pessoas elas conseguem imediatamente reproduzir esse fato negativo para outras 5 pessoas, né? Então imagine só que 11 pessoas vão à nossa igreja fazer uma visita, assistir a um dos nossos cultos, e ela não é acolhida, não é bem recebida, ela se sente ali realmente deixada de lado, né? E ela se sente naquele ambiente, um ambiente onde as pessoas elas não mostram amor, atenção, afeto, e ela se sente isolada, um peixe fora d'água. Então, imediatamente essas 11 pessoas elas vão reproduzir essa imagem que elas tiveram da igreja para outras 5 pessoas pelo menos. E isso irá trazer um resultado exponencial de 55 pessoas, né? Ou seja, outras pessoas serão afetadas, né, por esta má impressão. Ou seja, o resultado ele será muito mais desastroso, muito mais prejudicial do que aquele resultado instantâneo que aconteceu exatamente naquele momento, né? Então, isso é muito interessante, muito importante nós analisarmos, porque o nosso comportamento relacional na igreja, ele não é neutro, né? Ou ele é uma bênção, ou ele é um problema, né? E no mundo empresarial existe uma frase que diz assim, que se você não costuma cuidar dos seus clientes, alguém vai fazer isso. Então, no mundo empresarial, onde existe a concorrência, né, a busca por novos clientes e a busca por ocupar o espaço no comércio, o cliente se torna o alvo principal dos empresários. Então, se alguém não cuida bem do seu cliente, com certeza outro o fará, e aquela pessoa poderá perder aquele cliente. E aquilo, com certeza, trará prejuízos aos objetivos daquela empresa. Mas quando a gente trata de igreja, né, nós levamos isso para uma instância muito maior e para resultados muito mais danosos, né, muito mais prejudiciais, porque na igreja nós não temos clientes, né? Nós não lidamos com clientes. Na igreja nós lidamos com vidas. Nós estamos tratando de destino eterno das pessoas. A missão da igreja é levar pessoas ao conhecimento do evangelho. E quando isso acontece, o destino eterno dessas pessoas é alterado, né? E aí, então, esse assunto reverte-se de uma tão grande importância para a vida da igreja. Por isso, nós precisamos hoje, agora, através dessa mensagem, distinguir quais são os relacionamentos que promovem o crescimento da igreja. Que tipo de relacionamento pode promover o crescimento da igreja? E nós precisamos, então, trabalhar sobre isso. Nós precisamos estar conscientes disso, discernir isso. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, realizando o nosso papel conjuntamente como corpo de Cristo, na obra de Deus, nós precisamos estar atentos para este fator que é preponderante, que é importante, né? Muito importante para a vida saudável da igreja, para o crescimento da igreja, né? Não apenas numérico, mas principalmente o crescimento espiritual da igreja, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com as pessoas que estão hoje na igreja, os nossos irmãos, e com aquelas pessoas que estão chegando, né, se aproximando para ouvir a palavra de Deus, né? Porque nem todo
relacionamento é saudável. E nem todo o crescimento da igreja também é saudável, é recomendável. Né? Você pode ter numa igreja centenas de pessoas, mas aquele crescimento pode não ser saudável. Assim como também você pode ter um número mais reduzido, mas ali haver uma grande qualidade de vida, né, de relacionamento ali. Eu tenho pensado muito nesses dias sobre uma frase, que o mais importante não é você ser uma igreja grande, mas é você ser uma grande igreja. Mas nós não podemos descartar nenhum e nem outro. As duas coisas precisam caminhar juntas. Se nós não estamos conseguindo agora ser uma igreja grande, mas nós não podemos deixar de lado a missão de sermos uma grande igreja. E uma grande igreja é uma igreja que tem relacionamentos saudáveis. E nem sempre uma igreja grande tem relacionamentos saudáveis, né? Uma igreja grande, ela muitas das vezes sofre sempre muitas defasagens, muitas pessoas entram e saem porque falta-lhes exatamente esse tipo e qualidade de relacionamento, né? E para ser saudável, né, nós precisamos estar fundamentados na verdade, na honestidade, na integridade, na luz, né? Vivendo uma vida de santidade na presença de Deus. Não basta apenas sabermos lidar com as pessoas. As pessoas precisam ver a verdade de Deus na nossa vida, precisamos ser praticantes da verdade que nós pregamos, precisamos ser honestos uns com os outros. Precisa haver em nós integridade de caráter, né? E isso vai resultar numa igreja que vai manifestar luz, vai ser luz não só para o mundo, mas luz para si mesma, né? É a luz da santidade de Deus que brilha na sua vida. Então, a igreja, para que ela possa crescer, ela precisa crescer na verdade. Então, esta é a palavra que eu quero deixar hoje para os irmãos e que nós possamos tomar isso como uma instrução para a nossa vida, para a vida da igreja, e possamos, a partir de hoje, melhorar e aperfeiçoar os nossos relacionamentos.